aqui para a Conceição, que é para que serve o Espiritismo? É uma boa pergunta que nos colocaram. Para que serve o Espiritismo? Quer responder à questão? O Espiritismo serve... Não a minha. Serve para nos situar onde estamos, para nos abrir os olhos para aquilo que nos rodeia, porque nem sempre estamos rodeados de muita gente, mas nem sempre nós conseguimos observar o que nos cerca, para tirarmos dúvidas sobre aquilo que nos poderá acontecer ao partirmos para o outro lado da vida. Por exemplo, como é que isso às vezes, há relatos, há coisas que nos dizem e que nós ficamos com medo, e o Espiritismo abre-nos os horizontes, diz-nos que somos filhos de Deus, todos. Somos espíritos imortais. Isso é uma consolação muito grande. O que morre é o nosso corpo, nós continuamos vivos. Diz-nos que temos várias vidas, temos reencarnações em que depois desta estamos um tempo na pátria espiritual e podemos voltar novamente, aliás podemos, devemos e temos que voltar novamente, porque é vida após vida que nós vamos evoluindo, que nós vamos tendo mais conhecimento e que nós vamos aprendendo coisas que não sabíamos e também apagar com as boas ações que vamos fazendo, apagar coisas menos boas que fizemos no passado, noutras vidas. Diz-nos também que temos a possibilidade de nós, em corpo de carne, entrarmos em contacto com aqueles que já desencarnaram, que já partiram para o mundo espiritual. Esse contacto é feito por intermédio dos médiuns, que são pessoas que têm essas capacidades mais desenvolvidas, mediunidade todos nós temos, mas essas pessoas têm essa faculdade mais desenvolvida e, portanto, através delas nós entramos em contacto com o mundo espiritual. Portanto, o Espiritismo, de uma maneira geral, ensina-nos tudo isto e acho que é uma alegria nós virmos a saber que realmente isto dá-nos consolo. Isto ajuda-nos a perder o medo e a ficarmos mais esclarecidos sobre o que é a vida e a vida além da vida. Uhum. Então, se calhar podíamos resumir que o Espiritismo serve para demonstrar que somos imortais, que a vida continua e que a reencarnação é uma realidade, não é? Simples como isso, é verdade. Está bem. Tem aqui uma outra questão, que é a influência dos espíritos sobre a vida diária dos encarnados. Pode ir ao ponto de influenciar a realização de um negócio? Sei lá, eu quero fazer um negócio, os espíritos podem interferir ao ponto de impedir ou favorecer esse negócio? Depende. Isto, como diz no livro dos Espíritos, que a pergunta é feita se os espíritos influenciam a nossa vida e a resposta é mais do que pensamos, que realmente muitas vezes eles comandam-nos. Mas isso é até um certo ponto. Todos nós temos o nosso guia, que as pessoas conhecem de uma maneira geral por anjo da guarda. Todos nós temos o nosso guia. Além disso, temos o livre-arbítrio. Nós somos... nós fazemos aquilo que queremos, nós podemos ir ou não ir influenciados por esses espíritos e fazer ou não aquilo que eles têm vontade que nós façamos, porque nós temos, além do guia, temos outros espíritos, amigos, protetores que nos podem intuir e nós sabemos sempre diferenciar o bem do mal. Nós sabemos a escolha, muitas vezes até temos preguiça, outras vezes deixamos-nos influenciar demais, mas também depende do nosso pensamento e daquilo em que, da plataforma em que nós estamos, porque há muitos que não nos atingem, nós estamos um bocadinho já mais acima, porque já temos outro conhecimento e que não nos deixamos influenciar, nem podem, nem chegam a nós, porque estão numa
plataforma diferente, não é plataforma, mas agora falta-me o termo. E, portanto, não chegam a influenciar. E principalmente, tanto nos negócios, falou-se aqui em negócios, mas poderá ser qualquer outra coisa da nossa vida. Podem influenciar, mas não podem mandar-nos fazer tudo aquilo que querem, porque nós temos o livre-arbítrio e temos os nossos guias que nos influenciam e nos dão a diretriz certa que devemos seguir. É isto, mais ou menos, não é? Ficou claro, não? Ou não? O que é que acham? Como é que os espíritos nos influenciam? Através da mente, através do pensamento, da intuição? Como é que os espíritos nos influenciam? Através da mente? Sim, através da mente. Por acaso, a Conceição estava a falar nisto, eu estava-me a lembrar, há tempos, precisava de mudar a pilha do relógio. E ia entrar numa relojoaria e senti, parece que fui barrado, senti uma vontade enorme de me ir embora. E havia lá, de facto, uma entidade assim, vai-te embora daqui, mas não sei quanto. Era alguém que não gostava do... Eu entrei, claro, obviamente, contrariado, mas... E notava-se ali uma vibração pesada, mas era alguém que não queria que aquela pessoa tivesse êxito no negócio, não é? Mas isso acontece porque o dono da orivesaria, se calhar é unha de fome, é tipo patinhas, ou se calhar é uma pessoa que não está ligada para a espiritualidade, muito agarrada às coisas materiais, etc. Porquê é que isso acontece? Isso acontece porque nós não temos uma ligação espiritual. Qual é a nossa antena, a nossa mente? Se a nossa mente só está no dinheiro, olha, hoje vou enganar mais 10 ou 15, vou vender ouro de 10 quilates, não percebo nada disso, se calhar estou a dizer um disparate, por 5, por exemplo. Pronto, e eu vou comprar ali uma coisa e é mais prata do que ouro, mas penso que é ouro puro, etc. E sou enganado na boa. O que é que acontece? Essa pessoa, não quer dizer que seja o caso, mas essa pessoa está a sintonizar com espíritos inferiores. Obviamente, não por castigo, é uma questão de sintonia, e com pessoas inferiores. E quem não estiver nessa onda, sente a vibração. Isso pode acontecer em casa, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na rua, pode ser em qualquer lado, não é? Porque os espíritos influenciam-nos pela mente na medida em que nós deixamos, como dizia a ação, não é? Isto é, não é? Quando alguém me telefona, eu só atendo o telefone se eu quiser, independentemente de conhecer o número ou não. Portanto, eu é que carrego no botão. Portanto, se algum espírito quiser intuir-me ou levar-me a fazer alguma coisa, eu posso captar, e todos nós captamos essa sensação, mas só fazemos se quisermos, não é? Agora, qual é a solução para isso? E isto é um bom conselho para quem tiver lojas de comércio, é fazer diariamente o Evangelho no lar, na própria loja, para afastar, porque geralmente as zonas de comércio são zonas onde há muito apego às coisas materiais. Então, se as pessoas se espiritualizarem, se tiverem o hábito de ler, de orar, de meditar, nem que seja 10 minutos sobre o que leram durante o dia, se tiverem o hábito de, no seu local de trabalho, pegar num livrinho qualquer, o Vida Feliz, o Evangelho segundo o Espiritismo, ler um bocadinho antes de abrir a porta, pedir ajuda aos bons espíritos, o ambiente vai ficar saturado de boas energias. E aí as pessoas, os espíritos inferiores que queiram atrapalhar já não têm entrada. Portanto, é tudo uma questão de sintonia, ok? Se aparecer alguém a querer-me vender a banha da cobra lá em casa, eu nem sequer abro a porta. Portanto, nós é que abrimos a porta às pessoas com quem temos afinidade. Mas se aparecer lá alguém do lado de fora dizer, tem aqui livros espíritas raros, eu abro logo a porta, né? Então, cada um vai de acordo com as suas afinidades, está bem? Agora sou eu que faço o pode ser tudo para mim, não é? É a vez. As obras de médiuns aclamados, como por exemplo Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, respeitam o princípio da concordância utilizado nas obras de Allan Kardec e referenciado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo?
depois continua, né? Continua. Em caso negativo, porque são essas obras tão cegamente seguidas e creditadas pelos espíritas? Achei esta pergunta muito interessante, porque é muito rara, né? Portanto, Allan Kardec, quando investigou experimentalmente as informações que os espíritos transmitiam, ele não acreditava no que os espíritos diziam, né? Portanto, houve de facto uma revelação divina através dos vários médiuns, mas houve muita transpiração, muito trabalho do homem. Aliás, o espiritismo tem esse duplo caráter, tem o caráter divino, que é a revelação dos espíritos, e o caráter humano, porque os homens tiveram, principalmente Allan Kardec, teve de trabalhar muito, comparar, pesquisar, investigar, pôr de parte, ver o que é que tinha lógica e o que não tinha. E então ele apresenta, dentro do bom senso que demonstrava, ele apresenta como ponto de honra para que uma ideia seja aceite no mundo. Se puderem desligar os telemóveis, por favor, agradecíamos, porque incomoda. Ele apresenta o princípio da universalidade dos espíritos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se aparecer uma frase, uma história, uma comunicação num espírito aqui em Portugal, e é só esse que aparece, a dizer que na Lua há indivíduos que vivem com os pés para o ar, não tem validade nenhuma. Mas se aparecer a mesma informação em vários países, mais ou menos ao mesmo tempo, através de médiuns diferentes que não se conhecem, com mais ou menos as mesmas informações, há o princípio da universalidade. Isto é, há mais credibilidade para aquela informação. E então, foi assim que Kardec pesquisou, né? Ele recolheu informações de cerca de 1000 grupos. Não havia centros espíritas na altura, eram grupos familiares ou pessoas que se reuniam em casa, de várias partes do mundo. Compilou, codificou toda aquela informação e foi investigando, principalmente com as meninas Baudin, que eram duas adolescentes, e entre outros médiuns que também foram utilizados. Mas o trabalho de Kardec era de codificar a informação que os espíritos trouxeram. Não era de receber assim, ok, é assim, está feito, eu acredito. Não, ele questionava e comprovava e depois ia verificar se era assim. Por hipótese, vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno muita dessa pesquisa. Vamos encontrar na Revista Espírita, são 12 volumes que é importante ler, muita dessa pesquisa. Por exemplo, se havia um espírito que vinha dizer, um espírito bom, que as pessoas no mundo espiritual, se fossem corretas, estariam bem no mundo espiritual, Kardec não aceitava só isso. Ok, isto tem lógica, tudo bem, tem um papelinho, tem lógica, mas vamos investigar. Então eles tinham ideia, tinham conhecimento de que alguém tinha falecido, que aparentemente era uma pessoa boa, pelo menos do que se conhecia, então evocavam essa pessoa. Perguntavam ao espírito, que geralmente era São Luís, que guiava lá os trabalhos, e perguntavam se poderiam invocar aquela entidade, a Dona Maria, por hipótese. E então evocavam a Dona Maria. Ela era trazida e ia contando como é que foi o seu falecimento, como é que se encontrava do lado de lá. E ele ia comparando a informação dos espíritos desencarnados com a informação dos bons espíritos, com a informação recebida por outros médiuns aqui e acolá, né? Portanto, esse princípio da universalidade dos ensinamentos é fundamental, né? Se for só um médium a dizer uma coisa, não faz sentido. Agora, as obras dos médiuns, como por exemplo Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco, que respeitam esse princípio da concordância, temos de ver. A doutrina espírita tem 3 vetores. Tem a parte científica ou experimental, a filosófica e a moral. Dentro da parte moral, toda a obra
de Francisco Cândido Xavier, toda a obra de Divaldo Pereira Franco, se encaixa perfeitamente na parte moral que Allan Kardec apresentou e que está consignada não só, mas essencialmente no Evangelho do Espiritismo. Do ponto de vista filosófico, uma filosofia de vida, né, assente naqueles 5 princípios básicos: Deus, imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Todos esses princípios estão bem assentes na obra que os espíritos ditaram, quer a Francisco Cândido Xavier, que foram mais de 400 livros recebidos, quer Divaldo Pereira Franco. No que diz respeito à parte experimental, também aponta para aí. Todas as manifestações, não só de materialização, de cura, de mediúnicas, que têm acontecido com Divaldo Pereira Franco, com Francisco Cândido Xavier, estão perfeitamente integradas dentro da componente experimental do Espiritismo que está exarada no Livro dos Médiuns, que é o manual universal para quem tenha mediunidade. Agora, essas obras respeitam o princípio da concordância? Respeitam. O que pode acontecer é o seguinte: reparem, só Francisco Cândido Xavier recebeu mais de 400 livros, portanto, já não me recordo, quem tem essas estatísticas é a Amélia, que é quantos espíritos se comunicaram por Francisco Cândido Xavier, mas foram muitos, talvez uns milhares, entre simples cartas para os pais, mensagens esparsas, livros completos, etc. Não fazemos ideia. Mas, por vezes, há espíritos que se comunicam dando a sua opinião, ou dando a sua opinião daquilo que eles acham que está certo no mundo espiritual, né? Por exemplo, se eu estivesse do lado de lá da vida, no mundo espiritual, e me invocassem e me pedissem uma explicação acerca da teoria da relatividade, coisa que eu percebo zero, né? Nunca estudei bem a teoria da relatividade de Albert Einstein, eu, duas uma, ou era um pseudo-sábio a dar a minha opinião, ou dizia que não percebia nada, que invocassem outro espírito. Mas provavelmente eu iria dizer qualquer coisita, ia dizer de acordo com aquilo que eu sei no momento. Mas se fosse evocado o espírito de Albert Einstein, ele iria responder com maestria e com qualidade, de tal modo que só quem fosse físico percebesse aquele tipo de linguagem. Então, eu recordo-me, por exemplo, há alguns livros do guia de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, que teria sido o Padre Manuel da Nóbrega, numa das últimas reencarnações, em que ele próprio, o Emmanuel, dizia: Chico, quando aquilo que eu disser ou escrever estiver contra o que Kardec escreveu, você siga Kardec. Que interessante, não é? E de facto há coisas que o Emmanuel escreveu que são polémicas. Nota-se no traço psicológico do Emmanuel uma certa tendência igrejeira, já que ele teria sido padre, né? Ou pelo menos uma influência, né? Porque nós não perdemos as influências das vidas anteriores assim de um momento para o outro. No entanto, o Emmanuel tem uma obra admirável. Mas Allan Kardec também nos deixou um ponto de honra, que é: Allan Kardec não se preocupava essencialmente, não se preocupava com aquilo que nós nos preocupamos no dia a dia, que é saber se através dos espíritos, se o meu pai está bem, se a minha tia está bem, se o meu avô está bem no mundo espiritual. Não. O Allan Kardec tinha uma visão muito profunda que nós, onde eu me incluo, ainda não chegamos.
O Allan Kardec preocupava-se essencialmente com as consequências morais da filosofia que apareceu derivada da doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos. Foram os espíritos que mandaram essa doutrina. Doutrina conjunto de ideias. Ele codificou essa ideia, apresentou-a de um modo filosófico sobre a maneira de pergunta e resposta, não é? Mas ele preocupava-se essencialmente com as consequências morais. Tanto que no livro O que é o Espiritismo, define-se: o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as relações que existem entre eles e o mundo corporal. E não há uma outra definição, onde diz que é uma doutrina filosófica, um conjunto de ideias, trazem uma filosofia, uma doutrina filosófica de consequências morais. Porquê é que Kardec se focava essencialmente nisso? Porque, através das consequências morais, o homem muda por dentro. O homem mudando por dentro, muda quem está ao seu redor. Mudando quem está ao seu redor, muda a sua cidade, muda o seu país e o mundo melhora. E esse é o objetivo principal do Espiritismo, não é falar com os espíritos. É claro que a mediunidade, que é a ferramenta que nos permite o intercâmbio com o mundo espiritual, é necessária, é útil, e não faz sentido um centro espírita sem uma atividade mediúnica, né? Ora bem, então, relativamente à concordância, eu estou-me a alongar porque esta pergunta é muito importante. Relativamente à concordância, pode haver coisas ditadas pelos espíritos que se comunicam por Divaldo Franco, por Francisco Cândido Xavier, que ainda não estejam comprovadas cientificamente. Mas não há concordância. Muito antes do Francisco Cândido Xavier receber, por exemplo, a obra de André Luiz, já outros espíritos tinham comunicado através de outros médiuns que nem sequer eram espíritas, informando o mesmo. Se nós voltarmos aos precursores da doutrina espírita, a Emanuel Swedenborg, que era uma pessoa extremamente culta, né? Ele tinha capacidade de ir ao mundo espiritual e ele relatava o mundo espiritual tal e qual como ele era. Nós vamos encontrar, centenas de anos depois, as informações do espírito André Luiz através de Francisco Cândido Xavier, muito similares às de Emanuel Swedenborg, que por sua vez foi a guia do Andrew Jackson Davis, que era uma pessoa extremamente sem instrução nenhuma, e quando estava, envolvido mediunicamente pelo seu guia Swedenborg, ele manifestava uma cultura fora de vulgar, que era a cultura do espírito que falava, né? Tal e qual como aconteceu com Divaldo Pereira Franco, como aconteceu com Divaldo Franco na África do Sul, quando foi convidado para fazer uma palestra numa igreja metodista. Ele foi falar de espiritismo e a pessoa que estava a traduzir não estava a traduzir mal, era um brasileiro que o tinha convidado. E o espírito de Viana do Carvalho, que foi um coronel brasileiro muito culto, que é um dos espíritos que ajudam Divaldo Franco na sua missão, disse-lhe: Divaldo, prepare-se que eu vou me manifestar através de si, vou eu fazer a palestra em inglês porque o seu tradutor não está a traduzir bem. E então o Divaldo concentrou-se dentro da sua grande capacidade mediúnica e começou a falar o inglês fluente. Ele diz que, para não atrapalhar o espírito de Viana do Carvalho, começou a contar as cadeiras que havia, para não interferir com o psiquismo do espírito. E criou um grande problema ao brasileiro que o convidou, porque no fim os sul-africanos, em inglês, queriam fazer perguntas e respostas e saber disto, aquilo, aquilo outro, e ele só dizia: I don't speak English. Mas como é que não speakas English se acabaste de falar uma hora inteira, não é? E foi muito complicado. Então, Allan Kardec sempre nos disse que a ciência espírita, que o espiritismo não é mais uma religião, mais uma seita, uma ciência de observação, marcha lado a lado com a ciência oficial da Terra. Mas a ciência oficial da Terra para aqui, só analisa a matéria conhecida, que nós achamos matéria. A ciência espírita vai mais além e investiga as leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno, e depois fica à espera que a ciência oficial confirme ou não essas leis.
Então, tudo aquilo que aparecer através dos médiuns, Divaldo Franco, Chico Xavier e outros, né, que não esteja ainda sancionado pela ciência, está carente disso. Para nós pode fazer toda a lógica, mas um dia a ciência sancionará ou não. Francisco Cândido Xavier recebeu uma mensagem em 1936 da sua mãe, Cartas de uma Morta, um livro Cartas de uma Morta, podem encontrar em PDF na internet, é gratuito, onde a mãe conta que numa excursão espiritual que vários espíritos fizeram, assim como nós fazemos aqui excursões de autocarro, vamos ao Jerez, vamos ao Algarve, etc., os espíritos fazem excursões instrutivas. Fizeram uma excursão até Marte e ela relatava o planeta Marte, a água no subsolo, isto, aquilo, aquilo outro. Foi considerado uma loucura. Este tema foi... Chico devia estar obsidiado. E por que não? O livro dos médiuns dizem que não há médiuns perfeitos na Terra. O melhor médium é aquele que é enganado menos vezes, diz Allan Kardec. Olhem que interessante. E não passa pela cabeça de ninguém que o Chico Xavier nunca tenha sido enganado, nem Divaldo Pereira Franco, nem outro médium qualquer na Terra, a não ser que fossem perfeitos. Então, curiosamente, há muito pouco tempo, há coisa de meses, a NASA confirmou alguns dos dados, não todos ainda, que estão nas Cartas de uma Morta ditados pela mãe do Francisco Cândido Xavier. Num outro livro, Ideias e Ilustrações, se não me falha a memória, do espírito Humberto Campos, onde ele fala também sobre Marte e onde repete de outra forma aquilo que a mãe de Chico Xavier tinha dito, e que está em perfeita consonância com as descobertas em 2018 e 2017 pela NASA e em 2018 pela ESA, a Estação Espacial Europeia, a Agência Espacial Europeia, perdão. Ora bem, nesse sentido, temos de ter em conta aquela ideia mestre de Kardec, né, que é: a ciência espírita fica à espera que se confirme aquilo que foi enviado. A maior parte dos livros de André Luiz foram ditados na década de 40. Só o ano passado, um dos livros, que eu não me recordo agora o nome, que é um dos mais científicos do André Luiz, ditados pelo médium Francisco Cândido Xavier, não sei se em parceria com Valdo Vieira ou não, porque alguns dos livros eram em parceria. Só o ano passado é que um dos livros foi aceito como sendo muito interessante para a pesquisa científica por parte de uma sociedade científica americana, e isso está aí ao dispor, basta pesquisarem na internet, no Google. Portanto, vejam bem, da década de 40 para 2018. As informações que o Espírito André Luiz enviou para a Terra através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier estão muito adiantadas, e isto foi na década de 40, em relação ao nosso atraso tecnológico ainda hoje, né? Clássico. Então nós começamos a ver as mensagens que os médiuns em Inglaterra recebem, nos Estados Unidos, espíritas ou não espíritas, os xamãs na Sibéria, pesquisados pelo físico russo Dr. Konstantin Korotkov, podem não encontrar na internet, ele tem um trabalho fantástico. Os trabalhos na própria ex-União Soviética, os trabalhos na China, em todo o lado, provando precisamente aquilo que Allan Kardec dizia, que o Espiritismo é uma doutrina universal e universalista. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que ponha em prática o livro dos médiuns chega às mesmas conclusões. O professor Konstantin Korotkov, que nos deu uma entrevista para o Jornal das Caldas e o Jornal do Espiritismo, quando esteve em Portugal, num simpósio ali na Benedita, tivemos o privilégio de o conhecer e entrevistar, ele dizia: sim, eu li os livros do professor Kardec, olha, ele não é espírita, e pus em prática e de facto ele tem razão, eu provei com os meus equipamentos, são os equipamentos mais sofisticados relativamente à quirliangrafia, que ele chama eletrografia ou algo assim no género, que ele chama de GDV, Gas Discharge Visualization, isto é, visualização por descarga de gás, portanto, onde vê a aura da pessoa e onde faz análise das doenças que a pessoa tem através da sua aura. Alguns departamentos médicos na Rússia, inclusive, utilizam os seus equipamentos,
E ele diz, com o médium chamãs da Sibéria eu consegui provar que a vida continua após a morte, utilizando os métodos de Kardec, e ele não é espírito. Olhem que coisa notável. Então o princípio da universalidade é esse. No entanto, no livro dos médiuns, há uma proposta do Espírito Erasto que diz: quando tiveres dúvidas em relação a alguma coisa, é preferível pôr de parte, mesmo que seja verdade. Mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Olhem o conselho de um espírito lúcido, sábio, né? Mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Os bons espíritos preferem que nós rejeitemos 10 verdades do que aceitemos algo que nos dizem que é mentira, porque estamos a pôr o espírito crítico em funcionamento. E aquelas 10 verdades, mais tarde, quando conseguirmos processá-las mentalmente, nós vamos descobrir que são verdades. Portanto, os bons espíritos não ficam aborrecidos connosco quando nós dizemos, isto não me cheira, e até pode ser verdade, porque eles sabem que nós estamos num processo de aprendizagem. Então, em caso negativo, a segunda parte, porque são estas obras tão cegamente seguidas e acreditadas pelos espíritas. Se porventura são cegamente seguidas e acreditadas por alguns espíritas, são espíritas pouco instruídos ou pouco esclarecidos. O espírito Emmanuel, com o qual eu não concordo em muitas coisas que ele apresenta, não quer dizer que eu tenha razão, mas é o meu direito de exercer o espírito crítico. Ele dizia que havia 3 tipos de espíritas: os que entraram para o espiritismo, os que o espiritismo já entrou neles e os que o espiritismo sai deles. O objetivo de Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, era para que nós o estudássemos ao ponto dele sair dentro de nós. A grande maioria de nós espíritas entramos para o espiritismo, ficamos entusiasmados, e que coisa fixe, e espetacular, e depois se houver um médium então, e que pinte, e que faça 30 por uma linha, mas não sei quantos, então é uma maravilha, né? Mas daí não passa nada. E depois, eu lembro-me a primeira, a segunda, a terceira vez que nós fizemos a pintura mediúnica no auditório ali do Hotel Caldas Internacional Hotel, que levava 1000 pessoas, tínhamos lá 200 e tal pessoas a assistir. Na semana seguinte não estava nenhuma. As pessoas iam lá ver o médium a pintar em 3 minutos, 2 minutos, tintas, fenómenos mediúnicos, tintas que não se misturavam, tinta a óleo, com as 2 mãos. Eu tenho lá um quadro que o Florencio Anton pintou, 2 pintores diferentes, com estilos diferentes, com caras diferentes, de olhos fechados, ao mesmo tempo em 3 minutos. Fantástico, não é? E é. E as consequências morais? Quem entra para o espiritismo, vê, gosta, ótimo, dia da palestra, não, vou beber uma cerveja ao bar da Foz. Também é bom, mas pode ser depois noutra altura, não é? E as consequências morais? É isso que Kardec quis trazer à humanidade e nós ainda não chegámos lá, não é? Então, é bem provável, grande maioria de nós espíritas viemos do catolicismo e temos saudades da batina, do padre, temos saudades das vestes da Madre Superiora, né? ou da Freira, né? Trazemos muitos atavismos da Igreja Católica e não estudamos Espiritismo, e depois vamos falando de ouvido. Ouvimos o Divaldo, vamos repetindo, ouvimos o Raul Teixeira, vamos repetindo, ouvimos o Chico, vamos repetindo, e não temos um espírito crítico, né? É importante ouvir, analisar, ver se bate a bota com a perdigota. Está em consonância com Kardec, ótimo. Não está, é melhor pôr de parte. Kardec disse tudo? Não, é uma doutrina aberta, mas a essência está lá. Os horizontes com uma porta aberta para o futuro. E tudo aquilo que se vier a descobrir, das duas uma, o espiritismo é uma fraude, né? Ou então tudo aquilo que se vier a descobrir no campo da física, da química, da eletrónica, seja do que for, da espiritualidade, vai conseguir adentrar-se dentro dos horizontes que Kardec preconizou,
porque compilou, porque não foi Kardec, foram os espíritos que trouxeram isso. Então, se houver pessoas que sigam cegamente Divaldo Franco, Chico Xavier ou outros livros, sem espírito crítico, é problema dos espíritas, não é problema do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina. Às vezes há pessoas que me dizem assim: eu estou desapontadíssimo com o espiritismo. Então porquê? Por causa do Lucas, por causa do fulano, de Beltranos, assim, gente do pior que há. Pois, mas é essa gente pior que se tornou espírita para tentar ser melhor. Geralmente as pessoas pensam que os espíritas são santos, são pessoas já santificadas. Não, se fôssemos santificados, estaríamos já noutros planetas, né? Não é assim. Há muita gente que diz assim: eu estou desapontado com o espiritismo. Não, as pessoas desapontam-se é com os espíritas. Isso é normal. É normal eu desapontar-me com a Alda. É normal, mas a responsabilidade é minha, porque eu criei expectativas em relação a ela que ela não tem. Eu achava que ela devia ser uma santa, uma excelente pessoa, mas ela ainda é má língua. Mas ela tem o direito de ser má língua. Deus deixa, porque é que eu não deixo? Não é? Então eu fico desapontado com ela. Se ela for presidente de um centro espírita, qualquer coisa, nós vamos fazer a transferência. Alda, espiritismo. Não, a Alda é um ser humano. Ela tem uma interpretação do espiritismo. Não há aqui duas pessoas que interpretem o espiritismo da mesma maneira. Os espíritas são livres pensadores. Não têm chefes. Nem o presidente da Federação Espírita Portuguesa, nem o presidente da Federação Espírita Brasileira, nem o presidente do Centro Espírita, nem ninguém. Quando muito, o único chefe é Jesus de Nazaré, porque os espíritos disseram-nos que teria sido o espírito mais evoluído que já esteve à face da Terra. Então tem lógica que sigamos a sua orientação de vida que ele nos deixou, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que gostaríamos para nós próprios. Tão simples, não é? Portanto, nós temos todos, podemos ter esse direito. Eu não me dou esse trabalho, porque isso dá demasiado trabalho, de nos desapontarmos e desiludirmos com este, aquilo ou com o outro. É um problema nosso, mas não é do espiritismo, ok? Desiludam-se com os espíritas, estejam à vontade, mas não se desiludam com o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina fantástica, ainda não conheço outra melhor no mundo, que nos ajuda a viver melhor. Se eu não conseguir entrosar-me num centro espírita, que eu possa entrosar-me dentro da doutrina espírita, nem que seja sozinho na minha casa, ou com um grupo de 3, 4 pessoas. É muito importante isso. Quantas vezes reencarnamos na Terra? Tem aqui outra. Pode ser. Levante-se lá, senão não... Ah, está bem. Ok. Não há, assim, um número certo. Nós reencarnamos quantas vezes necessitarmos dessas reencarnações. Há pessoas que evoluem mais depressa, que estudam, que trabalham para isso, que vão modificando a sua maneira de ser, de sentir, de se relacionar com os outros, vão pondo em prática aquilo que aprendem e, portanto, essas pessoas vão evoluindo mais depressa que outras. Há sempre alguns que ficam mais para trás. E que, por esse motivo, terão que ter mais reencarnações, mas não há um número que diga: olha, vamos ter tantas reencarnações e depois vamos passar para o outro lado. Depende, isso não é uma coisa taxativa. Outra pergunta que nos colocaram aqui via e-mail, que é uma coisa muito interessante, toda a gente quer saber: quem é o nosso guia espiritual? Também eu gostava de saber, por acaso. Não quer dizer que não haja pessoas que não saibam. Pronto, há certos médiuns que já têm uma evolução assim diferente da minha ou de muitos de nós e que realmente até conseguem ter essa percepção de quem é o guia espiritual. Mas também não interessa. Interessa que é um ser bom, nosso amigo, que nos protege, que nos intui, que está connosco sempre que precisamos dele e, portanto, isso é o principal. Quem é? Eu também gostava de saber, pronto, mas não é isso, não é o importante para nós. É, e eu já estou a palavra, e é muito interessante que às vezes, reparem, por exemplo, segundo consta, o guia daquele conhecido médium, o professor Dr. José Raul Teixeira, né,
que é o Espírito Camilo, é um pseudónimo. Muitos dos guias que às vezes dão o seu nome, dão um pseudónimo. Queres saber quem eu sou? Sou o José. Pronto. E não é José nada, se calhar é um indivíduo, pronto. Porque para eles isso não é importante. E então, a nossa vaidade é que nos quer saber isso. Quer dizer, já é tão bom nós sabermos que temos um guia, alguém que está mais ou menos ao nosso nível de evolução, né? E que nos está a ajudar, está-nos a guiar intuitivamente através da consciência, né? Pelos canais de intuição, a voz da consciência geralmente é o nosso guia. É tão bom saber isso. Agora é que importa lá se é o Manel, se é a Maria, etc. Né? No entanto, se nós formos aí aos médiuns comerciantes, e aos astrólogos, ou tarólogos, ou gentes de baixo escrúpulo, eles vão nos dar um santinho, né? É o santo Ildefonso, ou é o santo não sei quanto, a gente gosta. E paga e fica ali com o santinho do guia. Desculpa lá, querias fazer uma questão? Temos um guia, e é apenas um guia por pessoa, ou mais, não sei. E também se acompanha a gente desde sempre, assim, desde o momento do nosso pré-nascimento. Nós temos um guia só, né? Que nos acompanha desde a preparação para a reencarnação e às vezes acompanha-nos ainda durante algum tempo após a reencarnação, né? Agora, para além do guia, muitas vezes o guia arranja aquilo que nós chamamos os espíritos protetores, que o auxiliam na tarefa. E esses espíritos protetores, dentro do nosso mérito, claro, que se consigam afinizar connosco, ao fazer isso também estão a aprender, né? Estão a evoluir. Por outro lado, temos também outro tipo de espíritos que se afinizam connosco, são chamados espíritos familiares. Os espíritos familiares não quer dizer que sejam da nossa família. São os espíritos que se familiarizam connosco nos hábitos. Por exemplo, se eu for toxicodependente, que espíritos familiares vou ter? De pessoas que morreram com overdose. Se eu faleci viciado no álcool, quais são os que se vão familiarizar comigo? As pessoas que andem no mundo espiritual ainda viciadas mentalmente no álcool. Estão a ver? Familiares nesse sentido. O nosso guia é sempre um bom espírito. E geralmente temos também protetores que nos vão protegendo no dia-a-dia, que vão trabalhando com o nosso guia. Aliás, isso está bem explicado no livro dos Espíritos. Se pesquisarem lá, explica ainda melhor. Não sei se respondemos à tua questão. Sim. Temos aqui outra para si. Deus existe? Há provas? Esta é complicada, por isso é que é para si. Claro que sim. Olha, basta olhar à nossa volta e vimos a criação de Deus. Quem é que mais poderia fazer tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós sabemos que existe? São uma inteligência absolutamente grande, porque tudo aquilo que se conjuga na natureza, tudo aquilo que existe na nossa vida, até o nosso corpo, as moléculas, as circulações do sangue, tudo isso são coisas que realmente só uma inteligência suprema poderia ter feito, poderia ter posto aqui, criado aqui à nossa volta. Eu acho que não é preciso grandes conversas e grandes estudos para entender que realmente Deus existe, que criou-nos a todos e que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas não. É, acho que sim. Alguém quer colocar alguma questão do público? Força. Obrigado pelo esclarecimento há pouco, tão detalhado e conciso. E a minha pergunta veio um pouco relacionada com a sua resposta. Será que a doutrina espírita é a doutrina das doutrinas? Se nós imaginarmos uma pirâmide, tendo uma base
as religiões antigas que eram politeístas, e à medida que vamos vir a pirâmide, as religiões que monoteístas, será que a doutrina espírita está no topo do vértice como a doutrina das doutrinas? Ou será que no futuro, digamos daqui a 1000 anos, haverá uma outra doutrina um pouco mais pura, digamos assim, ou mais em linha com o pensamento e a filosofia de Deus que o homem vai seguir? Olha, eu quero te agradecer do fundo do coração essa pergunta, porque é muito pertinente e é polémica. Ora bem, isso vai nos remeter para uma outra questão que aparece aqui. Existe alguma confusão entre o espiritismo ser religião ou não? Porquê? Não te esqueças da tua pergunta, se eu no caso me esquecer. Allan Kardec, em 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos, no célebre discurso que ele fez no dia 1 de novembro, ele explicou porque é que o espiritismo não é uma religião. Se nós formos perguntar a alguém lá fora qual é a tua religião, eu sou católico, muito bem, eu sou protestante, eu sou budista, eu sou testemunha de Jeová, eu sou da IURD, já vamos em 5. Há muitas mais, não é? 5, todos uns contra os outros, ou pelo menos todos diferentes, todos acharem que são melhores uns que os outros. Jesus não criou nenhuma religião. Buda também não, até há aquela brincadeira, Buda não era budista e Jesus não era cristão. Não, Jesus não criou nenhuma religião. Os homens é que depois pegaram na mensagem de Jesus e começaram a utilizá-la e a deturpá-la, né? E a matar em nome de Deus. Aliás, as pessoas ainda confundem Jesus com Deus, acham que Jesus é Deus por influência do catolicismo, o que de acordo com o espiritismo está errado. Jesus não é Deus, é filho de Deus como nós, um espírito que começou do zero como nós, mas que entretanto já fez a sua evolução há mais tempo e, de acordo com a informação que os espíritos nos deram, é um espírito já muito evoluído. Ora bem, Allan Kardec explicou que o espiritismo era uma ciência de observação, uma filosofia de consequências morais. A moral tem a ver com os usos e costumes das pessoas, ok? Só que os homens, na sua falta de entendimento, confundem moral com religião. Não tem nada a ver. A religião é inventada pelos homens. A religião católica, a religião budista, a religião protestante. As religiões são seitas. Seitas significa aquilo que separa. A religião católica é uma seita que está separada dos budistas, está separada dos outros e vice-versa. Não, o espiritismo não tem esse pensamento. E Kardec explicava isso. Porque é que nós dizemos, está lá escrito, basta ler, porque é que nós dizemos que não é uma religião? Porque seria mais uma contra todas as outras. E o espiritismo perderia o seu caráter universal e universalista. É tão delicioso ler Allan Kardec, mas as pessoas não estudam. Há dirigentes que passam 40 anos à frente de um centro espírita e não leem as obras de Allan Kardec. Um dos livros que Allan Kardec tem chama-se Viagem Espírita em 1862. A grande maioria dos dirigentes nunca leu. Aliás, nem está à venda em Portugal. Nem está à venda em Portugal, infelizmente. Mas existe na internet. Em 1862, Allan Kardec foi nas carroças, puxadas a cavalos, foi fazer um périplo durante um ano, as expensas próprias, com os dinheirinhos que ele conseguia com a venda do Livro dos Espíritos, conseguiu pagar para não ser pesado aos espíritas das várias cidades. E ele conta lá, foi visitando os vários núcleos espíritas em toda a França, e se não me falha a memória, foi nos Espíritas de Lyon, uma cidade francesa, onde lhe fizeram esta pergunta: Sr. Kardec, quando começamos as reuniões espíritas, porque antigamente as reuniões espíritas não eram como agora, eram pessoas que se juntavam para evocar os espíritos, né?
para saber como é que era isto, aquilo. Quando começamos as reuniões espíritas, podemos começar com um Pai Nosso em conjunto, uma Ave Maria, que eram os hábitos. Olhem a resposta daquele homem notável, em 1862. Qual seria a vossa opinião se nessa altura tivesse um espírita muçulmano e se ajoelhasse virado para Meca? Espíritas muçulmanos, dizemos nós, mas isso existe? Para Kardec existia. O espiritismo é uma doutrina universal, universalista para todos, para toda a humanidade que a queira pôr em prática. Cristãos, muçulmanos, seja quem for. Mas os espíritas castraram o espiritismo de tal maneira, fizeram aquilo que os cristãos fizeram com a mensagem de Jesus. Começaram a adaptá-la à sua maneira e de acordo com as suas conveniências. Metade do Brasil diz que o espiritismo é religião. Não estudam o espiritismo. São os padres reencarnados. Outra metade diz que não. Em Portugal a mesma coisa. Entendes? Portanto, mas eu estou me borrifando para isso. Eu prefiro ficar com Kardec. E Kardec é tão lúcido, tão lógico, que ele explica. Se nós dissermos que é religião, as pessoas vão pensar que é mais uma. Então, dizemos que é uma doutrina filosófica de consequências morais. Olhem que beleza. Dá para entender? Toda a gente entende isso, até com a quarta classe. Temos aqui pessoas com a quarta classe que entendem isso. E temos pessoas licenciadas que não entendem. Tem a ver com a maturidade do espírito, não é? Religião significa... ele depois explica, se for no sentido filosófico, podemos dizer que existe uma religião dos espíritas, tal como a religião dos benfiquistas, a religião dos comunistas, a religião no sentido filosófico, isto é, as pessoas que pensam da mesma maneira. Estão a ver? Então, aquelas pessoas que ainda não despiram as batinas das vidas anteriores, agarram-se com unhas e dentes, tal e qual como fazem os nossos irmãos testemunhas de Jeová, ao sentido literal da palavra e não ao sentido das coisas, porque eles acham que se fizerem do espiritismo uma religião vão mais depressa para o céu. E confundem a moral de Jesus de Nazaré para toda a humanidade com uma religião. Contra os muçulmanos, contra isso, não. Jesus não estava contra ninguém. Antes, pelo contrário. A doutrina que Jesus de Nazaré veio trazer... Joana de Ângeles define muito bem Jesus de Nazaré, o grande psicoterapeuta da humanidade. O psicoterapeuta é aquele que vem fazer psicoterapia. É aquele que vem ajudar alguém a readquirir o seu equilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Não é? E nós, espíritas... leiamos a obra de José Herculano Pires, filósofo, escritor, poeta brasileiro. Chico Xavier diz que ele foi, na opinião dele, eu concordo, foi o metro que melhor mediu Kardec. Leiam os livros de José Herculano Pires, das décadas de 70 e década de 60. São de um rigor. Ele dizia, o espiritismo poderia ser o maior movimento cultural à face da Terra. E não é porque os espíritas tornaram os centros espíritas em pequenas igrejas, em rezadores e em pessoas que só vão lá pedir a Nossa Senhora isto, ou a Deus, ou aquilo, ou aquilo outro. O espiritismo é mais do que isso. Então, pegando na tua pergunta, às vezes eu ouço coisas que não lembro ao diabo. Ouço espíritas a dizerem que o espiritismo é o futuro das religiões. Quanto disparate nesta palavra, quanta presunção, né? Outros dizem, o espiritismo não é uma religião, é a religião. Quanta presunção, quanta vaidade. E eu ouço isso de pessoas de alto nível que andam aí. O espiritismo não tem nada a ver com isso. São fantasias das pessoas. O espiritismo tem a ver com simplicidade. Porquê? Porque deriva de leis da natureza. São leis da natureza. Falar com os espíritos, senti-los, estudar. Qualquer um de nós pode fazer, tem de estudar, tem de fazer o curso básico, tem o estudo de educação da mediunidade. Qualquer pessoa tem acesso a isso. Porque é uma coisa natural, do ponto de vista experimental, científico.
Do ponto de vista filosófico é a coisa mais simples. Do ponto de vista moral, então, é de uma simplicidade límpida. Não faças ao próximo que não queres para ti. Isto é o Espiritismo. Agora, eu acredito, e nesse aspecto tenho alguns pontos de vista diferentes em relação a Divaldo Pereira Franco, que é uma pessoa que eu admiro muito e de quem sou muito amigo, embora não concorde com todas as aproximações que ele faz, mas concordo com uma opinião dele muito interessante. Ele acha, e eu também acho isso, eu sinto que isso é para breve, nos próximos 200, 300, 400 anos talvez. O nosso caminho, mas se calhar vai ser mais cedo, o nosso caminho não é religiões. O Frei Bento Domingos, que é um frade católico, que eu gosto muito de ler os artigos no Público, que é um indivíduo contra o sistema, não percebo como é que ele ainda está na Igreja Católica, é um indivíduo extremamente lúcido, né? Ele tem a coragem de dizer ali, as religiões não prestam, as religiões matam, põem os homens contra os homens, e tem razão. Nós não precisamos de religiões para nada, porque as religiões põem uns contra os outros, católicos contra protestantes, contra budistas, contra testemunhas de Jeová. Não, nós precisamos de outra coisa, de espiritualidade. Espiritualidade é o quê? É o pôr em prática o que Jesus nos ensinou, e isso muda-nos por dentro e aproxima-nos de Deus. Porquê? Porque melhora a nossa vibração. E nós andamos há 2000 anos feitos tolinhos a confundir espiritualidade com a religião. Espiritualidade é um sentimento, é um estado de alma, é algo interior que eu desenvolvo ou não. A religião é uma coisa organizada pelos homens. Nesse sentido, o Espiritismo nunca foi, não é, nem nunca será uma religião. Não sei se respondi à tua pergunta. Nesse sentido, agora para completar a tua pergunta, o Espiritismo não é o vértice. Seria muito presunçoso dizer isso. Então nós somos melhores que os outros. Não. Nós espíritas, somos tão bons, ou melhores ou piores do que os outros, depende. Enquanto os espíritas são 1000 vezes piores do que muitos católicos ou ateus. Depende, eticamente e moralmente falando. Agora, a doutrina dos espíritos é superior aos outros? Não, não é superior nem é inferior, é diferente. Se tu fores a andar, tens 85. 85, cresceste bem. Eu tenho 1,72 m. Quando eu precisar de uma bengala, eu vou ter uma bengala que para ti não serve. Porque se tu pegares na minha bengala com 1,72 m, se calhar a minha bengala vai ser de 1,60 m, tu vais ir andar curvado. Precisas de uma bengala maior. Então cada um de nós precisa de uma orientação espiritual, não é religiosa, espiritual, de acordo com a sua estatura. Não podemos exigir a uma pessoa que ainda está num nível primário de espiritualidade que entenda o Espiritismo. Não entenda. Que entenda ideias mais elaboradas. Não entende. Mas não quer dizer que só pelo facto de ser espíritas tens o céu garantido. É um disparate isso. Não é? É um disparate. Chico Xavier, antes de desencarnar, dizia isso: os espíritas estão a desencarnar muito mal. Passam 30, 40 anos a dar sopas aos pobres e desencarnam tal e qual como reencarnaram com os mesmos defeitos. Não fizeram nada. Evolução quase zero. Vão ter de voltar. Era o Chico que dizia, e eu corroboro, e acho muito bem. Portanto, devemos fazer a caridade material, mas também a caridade moral, e essa começa por eu me modificar, porque é mais fácil de eu ir dar sopa à tua casa do que mudar o meu feitio. Então o meu trabalho é mudar o meu feitio primeiro. Enquanto vou dar sopa, vou mudando o feitio. Portanto, o Espiritismo não está... Agora, no futuro, eu acredito, no futuro isso é inevitável. É inevitável, mas não é por uma questão de crença, é por uma questão de lógica. Não é por uma questão de fanatismo, é por uma questão de leis da natureza. Se o Espiritismo está assente nas leis da natureza, é inevitável que os nossos irmãos muçulmanos vão descobrir a mediunidade. Que os nossos irmãos hindus vão descobrir a mediunidade, os budistas vão descobrir a mediunidade, os católicos vão descobrir a mediunidade, já descobriram alguns,
Eles têm já lá um grupinho que são os carismáticos, em que os médiuns recebem espíritos, eles dizem que é o Espírito Santo, não é nada. Mas pronto, já estão a treinar. Todos, porquê? Porque é uma lei natural, é uma característica do ser humano. José Herculano Pires dizia, no futuro todos vamos ser seres psi, isto é, todos vamos ter 6 sentidos, os 5 tradicionais mais a capacidade de contactar com os espíritos. Vai ser tão banal contactar, ver os espíritos, falar com os espíritos, se calhar por telemóvel daqui a umas centenas de anos, como é banal hoje estarmos a ver e a falar aqui. Faz parte da evolução. Então, nesse sentido, os princípios básicos do espiritismo vão ser assimilados pelas outras doutrinas. Não quer dizer que as outras ideias vão desaparecer, não quer dizer que toda a gente se vai tornar espírita. Não, isso é um disparate. Quer dizer, sim, é que vai haver uma união muito grande em torno de uma coisa, a espiritualidade. Quando os muçulmanos começarem a ter muito contacto com a mediunidade, os testemunhas de Jeová, os católicos, isto, aquilo, aquilo outro, alto lá, espera aí. Quando os espíritos começarem a aparecer e dizer assim, espera aí, olha lá, não, tu se levares um cintinho com explosivos, não vais nada ter lá 7 virgens à tua espera, nem nada, vais, mas é lá para as zonas de sofrimento até reencarnares. Mas se calhar eu vou mudar, não é? Os católicos a mesma coisa, então os políticos vai ser uma maravilha, vão deixar de roubar, né? Porque eles sabem que depois vão ter de pagar isso na próxima reencarnação, e aí já estaremos no tal mundo de regeneração que demora 1000 anos. Muita gente pensa que o mundo da regeneração é já daqui a 20 anos. O mundo da regeneração é para o terceiro milénio. O terceiro milénio tem 1000 anos. Em 1000 anos a gente pode reencarnar umas 5 ou 6 vezes. Vai depender. São disparates atrás de disparates que a gente vai ouvindo. Assim, agora, a partir de 2019, vai tudo mudar para melhor, porque alguém diz que o Chico Xavier lhe tinha dito, mas é um disparate. O Chico Xavier, quando tinha de dizer as coisas, dizia. E é de uma indecência andar a utilizar a figura de Chico Xavier depois de ele ter falecido. Nem é indecente isso, do ponto de vista ético ou moral. E então, não vai nada. Como é que nós podemos prever o que vai acontecer daqui a 40, 50 anos? Dizer assim, daqui a 20, 30 anos está tudo bem. Como? Se nós temos o livre-arbítrio, não é? Eu tenho o livre-arbítrio, se calhar, de criarem um grupo terrorista em Portugal, e se calhar isto vai ficar pior do que o que está. Ou tenho um livre-arbítrio de criar aí um grande bem em Portugal, vai ficar melhor. Se nós temos o livre-arbítrio, como é que podemos estar a dizer que isto vai ficar melhor daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 50? É claro que está a melhorar, porque com a reencarnação de gente nova, como tu, como a tua namorada, como muitos que aqui estão, que são já os espíritos da nova era que aqui estão. Mas esse processo é um processo lento, né? É um processo muito lento, que vai demorar o tempo que nós, os que estamos aqui na Terra, quisermos que demore. Okay? Agora, percamos as ilusões. O objetivo do futuro vai ser espiritualidade, a noção de ligação do ser com o divino, cada um à sua maneira. Uns com Allah, outros com Jesus, outros com Deus, outros... Não interessa, mas há a bondade, há a espiritualidade por dentro. E à medida que formos evoluindo, então isso vai se desbatendo, vai desaparecendo. Bem, se calhar a melhor... Se calhar estamos na hora.